Vamos lá, o primeiro aspecto do testemunho é: o teu testemunho cria um embalo. Vocês lembram disso? Repita comigo: meu testemunho cria um embalo. Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. A profecia, ela tem dois aspectos para ela. A profecia, ela pode ser falar ou declarar algo que irá acontecer, ou também pode ter o aspecto, a conotação de criar um ambiente novo em existência, ou criar uma nova realidade em existência. Por isso que a palavra do profeta nem sempre é a palavra daquilo que já está escrito e vai acontecer na tua vida. Muitas vezes o profeta, ele vai criar a nova realidade proferindo pela sua boca. Ele, debaixo da unção do Espírito Santo, ele tem também esse poder de criar novas realidades. Então, quando a palavra profética vem, ou ela está falando sobre algo que irá acontecer, ou ela já está declarando uma nova realidade que está para acontecer. Faz sentido o que eu estou falando? Então, se nós entendemos que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia, muitas vezes quando você escuta aquilo que Cristo já fez, um ambiente está sendo criado que é propício para aquilo se repetir na tua vida. Por isso que quando eu usei o exemplo, se nós tivermos, e nós não temos esse tempo, mas se nós tivéssemos tempo e nós fizéssemos uma fila e você escutasse 20 testemunhos de pessoas que foram curadas por câncer, e cada um contasse sua história. Eu tinha câncer no meu pulmão, aconteceu isso, eu recebi oração e parará, eu fui curado. Aí chega a próxima pessoa e fala: eu tinha câncer no meu rim, aconteceu isso, e eu fui curado. E outra pessoa vai e fala, e você escuta 20 testemunhos, e depois você está com câncer, e eu pergunto: agora, você quer receber oração para a cura do teu câncer? A tua fé vai estar diferente, a atmosfera vai estar diferente. Por quê? Porque o testemunho daquilo que Cristo já fez, que nem está escrito em Apocalipse 19:10, é o espírito da profecia. Ela cria um ambiente profético para que aquilo que aconteceu na vida das 20 pessoas aconteça na tua vida. Sabe, se você for pegar o contexto lá no Antigo Testamento, e no Antigo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, a palavra testemunho no hebraico literalmente significa fazer de novo. Sabe, aquilo que Cristo já fez na vida de uma pessoa, Ele pode fazer de novo na tua vida. É basicamente isso. E o número 2 que nós falamos semana passada, é que o teu testemunho, quando você não testemunha, você pode até limitar o poder de Deus. Salmo 78 fala sobre o povo de Israel: porque vocês não testemunharam aquilo que eu fiz na tua vida, vocês limitaram a minha ação na tua vida. Sabe, muitas vezes você pode limitar a ação de Deus na tua vida e na vida das pessoas que te cercam, porque você não está falando: Deus fez isso para mim, Deus fez isso. Você não precisa explicar como que aconteceu. A única coisa que você tem que falar é relatar a verdade da tua história. A única coisa. Sabe, a Bíblia, a palavra de Deus, ela consegue se defender, ela não precisa da tua ajuda. Ela por si vai causar. E quando ela é enviada, quando ela é proferida, ela nunca volta vazia. Quem crê nisso? E por final, o teu testemunho é irrefutável. Fala comigo: o meu testemunho é irrefutável. A não ser que a pessoa que está escutando uma ideia preconcebida que você... Jesus cospe na quando ele volta, as pessoas questionam. Os fariseus simplesmente falam: cara, eu não sei explicar. E o teu testemunho causa tanta atenção. Eu não sei explicar, eu não tenho teologia que nem vocês. Normalmente as mulheres diziam quando o saques ou não dia, ela está lá, porque ela vai sozinha. Por que ela vai sozinha? Porque ela era marginalizada. Ela era tida como uma mulher da vida.
Ela era tida como uma mulher que ela é escória. Então, ela não queria ser vista em público. Ela já tinha talvez sido ridicularizada por tanto tempo, que emocionalmente ela estava fragilizada. Ela queria se poupar suas emoções. Ela vai escondida no meio do dia, onde ela sabe, ninguém vai estar lá, ninguém vai me ver. E ela vai lá para pegar água, mais uma vez, como ela sempre fazia. E quando ela vai pegar água naquele dia, naquele poço, ela encontra Jesus sentado ao poço. E ele fala, dá-me de beber, versículo 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, os discípulos de Jesus estavam lá na cidade comprando comida. Ela estava lá, Jesus estava no poço. E aquela mulher aparece. Ele fala, me dá de beber. Versículo 10. Ou melhor, versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, além dela ser uma mulher marginalizada por conta da vida, do estilo de vida dela, de promiscuidade, ela era samaritana. Então, os judeus já viam os samaritanos como uma raça inferior. Então, Jesus está iniciando uma conversa, ele está iniciando um engajamento com uma mulher que, além de samaritana, era uma mulher marginalizada. Versículo 10. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. O que ela está falando? Se você puder me dar essa água, que eu nunca mais vou ter sede, você está me dando um presente imenso, porque isso vai me poupar de ter que voltar para esse poço e as possibilidades de eu ter que enfrentar mais humilhação. Se você tem essa água, me dá essa água para eu nunca mais ter sede e eu nunca mais voltarei para esse poço. Olha só o que ele fala aqui no versículo 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. E disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é nem teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. É daqui que nós tiramos o termo, vejo que tu és profeta. Versículo 20, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos, são vem dos judeus. E agora é em que adorarão. O Pai procura Deus Espírito. E chama o Cristo. Vem. Quando ele vier, olha só que Jesus respondeu, 26, diz, eu o sou, o Messias, da cidade, e foi à cidade, disse aquele homem, vim, aqui está uma mulher, começa um diálogo com ela. Você quer essa? Bem, você já teve 5 maridos. Percebe? Onde vós dizeis que orar. Disse-lhe Jesus, nem em Jerusalém. Jesus começa a puxar, começa a falar assim, eu tu vier, Jesus, você sou o Cristo. Ela falar assim, creio muito que essa história tem tudo a ver com a história muitos homens. E ela foi conhecida no momento quando ele
uma palavra de você tem 5 homens e o homem faz uma conexão, uma já esteve numa situação onde você sabia as pessoas é o chão bom todos os dias da vida. Amém? Parece uma coisa meio que eu acredito, porque você não acredita e você estudou em tal faculdade. O momento é sagrado. Uma coisa é você conhecer Deus. Um momento onde ela fala assim, realmente o Cristo, que ela vez ele disse quanto eu tenho por talvez a questão aqui não seja literalmente imoralidade sexual, mas deixa eu falar, tem muitas coisas que elas estão nem linguagem para falar isso no nessa terra. E essa mulher ela fala no versículo Samaria escutaram isso, os que saíram da cidade dos samaritanos. A palavra dela, mas se você mulher, nós mesmos você teve, entenda, ponto. Isso que ele fez para mim. E de vez em quando algumas pessoas vão falar, aceito teu convite. Isso que elas estão atravessando essa ponte. Realmente, isso aqui é meu. Eu estou tomando propriedade daquilo que é meu. Faz sentido? O teu testemunho é uma ponte. Fala para quem está do teu lado, não deixe de falar teu testemunho. Fala para quem está do outro lado, não deixe de estender tua ponte. 1 Coríntios 2, abre comigo aí, versículo 2. Isso aqui é Paulo falando. Porque eu nada, versículo 2 de 1 Coríntios 2. Fala assim, porque nada me propus saber entre vós, isso aqui Paulo falando para a igreja de Coríntios. Eu não me propus saber entre vós nada além de Cristo e este crucificado, versículo 3. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Se tivesse uma pessoa mais qualificada para pregar o Evangelho com palavras persuasivas de sabedoria humana, era Paulo. Se tivesse uma pessoa que era mais apta para discutir, para debater, tanto foi que ele foi para o Areópago e debateu com os filósofos gregos. Paulo, ele era extremamente estudado, ele era um doutor da lei, ele teve acesso à educação, ele teve acesso a uma formação acadêmica que poucos tiveram naquela época
E ele fala assim: eu, por opção, escolhi ser vulnerável com vocês. Eu, por opção, escolhi não mostrar o meu lado de palavras persuasivas e sabedoria humana, mas mostrar o meu outro lado de temor, fraqueza. Porque quando eu mostro o meu lado de temor e fraqueza, a tua fé não consegue lançar e alcançar a minha sabedoria humana, e ela tem só uma única opção: se apegar no poder de Deus. Olha só o que ele está falando aqui. Ele continua dizendo aqui, versículo 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas consistiram na demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Deixa eu falar, tem momentos no teu andar com Jesus, que você vai conseguir, no teu andar com Jesus, se apoiar no teu raciocínio. Tem momentos que sim. Porque a Bíblia é lógica. Porque a Bíblia, se você for ver, ela é extremamente inteligente. O cristianismo é para os inteligentes. Agora, vai ter momentos onde Deus fala: até aqui você vem com o teu raciocínio, daqui em diante você vai com a tua fé. E Paulo sabia disso. Ele falava: se eu der para você uma doutrina com a minha sabedoria humana, você vai acreditar, porque eu sei explicar isso para você, porque eu sou um homem estudado. Eu tenho palavras persuasivas, eu consigo te persuadir a você crer que Cristo, que Jesus é o Messias. Eu consigo fazer isso na tua vida. Mas eu sei que é inevitável que em algum momento no teu andar espiritual, você vai desenvolver um andar onde cada passo que você dá, ele é sobre a lógica humana, ele é sobre a sabedoria humana, e você pode até avançar na tua jornada espiritual, dando passos sobre a lógica humana. Mas é inevitável que vai chegar um momento onde o próprio Deus vai te levar e falar assim: até aqui você vem com a tua lógica humana, daqui em diante você vai ter que dar um passo de fé. Mas por que Deus faz isso? Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. Porque naquele momento onde você fala Deus, tudo faz sentido. Eu entendi o plano da salvação, eu entendi o plano da criação, eu entendi o teu plano de redenção, eu entendi como a igreja foi formada, as doutrinas da igreja, eu entendo a história da igreja, a história do cristianismo, eu entendo como o Senhor operou nas dispensações com o teu povo, eu entendo que hoje eu estou na dispensação da graça, eu entendo tudo isso, Deus. Mas por que nesse determinado momento o Senhor fala que eu não vou entender? Por que naquele determinado momento Paulo fala assim: ei, eu não vou continuar pregando só com minhas palavras persuasivas. Agora deixa eu te mostrar a minha fraqueza. Por quê? Eu quero que você tire os teus olhos da minha sabedoria humana. Porque eu vou te mostrar a minha vulnerabilidade. Porque eu vou te mostrar a minha fragilidade. Porque eu quero que você tire os teus olhos da minha formação acadêmica. Eu quero que você tire a tua confiança na minha sabedoria humana. E quando eu conseguir tirar os teus olhos daquilo que é humano dentro de mim, a tua única opção é apoiar a tua fé no poder e na demonstração do Espírito Santo. Por que ele faz isso? Porque inevitavelmente Deus fala: se de agora em diante você continuar tendo que ter o teu raciocínio como a palavra final, o teu raciocínio é teu Deus. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Chega um determinado momento no teu andar cristão que a palavra final não pode ser da tua cabeça. Chega, sabe, se tudo que você fizer nessa terra, a palavra final for: se eu não entender, eu não faço, quem é teu Deus? A pessoa que tem a palavra final. Nesse caso, a tua lógica. Então o que Deus está falando aqui é: Paulo está falando assim, eu vim com sabedoria, eu não vim com sabedoria humana, mas eu vim para demonstrar o poder de Deus. O que ele está falando? Inevitavelmente você vai ter que dar um passo de fé. O dia que você der o passo de fé, aí você me agrada. Por isso que ele fala: sem fé é impossível agradar a Deus. É o momento que ele fala assim: Deus, muita coisa faz sentido, mas eu estou escolhendo conviver com mistério. Deixa eu falar, a vida cristã, ela consiste de mistérios. O teu andar com Jesus tem que consistir de mistérios. É um mistério como um cego mendigo consegue causar uma facção no meio de um partido político dos fariseus. É um mistério como uma mulher que era tida como uma prostituta consegue arrastar uma cidade inteira para ter um acesso e uma experiência com Cristo Messias. É um mistério. É um mistério porque Deus usa pessoas que você fala: esse aí nunca vai ser usado por Deus, ele não merece ser usado por Deus.
É um mistério como Deus, sabe? Muitas vezes você fala assim, Deus, por que as coisas ruins acontecem para as pessoas boas? É um mistério. Em algum lugar no teu andar com Jesus, você vai ter que aprender a conviver com o mistério. Se tudo que você está vivendo e tudo que você está experimentando tem uma resposta lógica para aquilo, a lógica tem a palavra final da tua vida, e a lógica é o centro da tua vida. E Deus está falando assim, em algum momento você vai ter que dar um passo de fé. É inevitável. Então aquela mulher, ela fala assim, eu não sei te explicar, só sei que eu fui conhecida. E quando as pessoas olham para aquilo, elas têm que conviver com o mistério. Deixa eu falar uma coisa, quando você começar a contar a história da tua vida, pessoas vão ter que conviver com mistérios. Você vai falar assim, isso aqui é minha vida. Eu amo quando eu começo a contar a minha história e as pessoas olham para mim e falam assim, mas você? Mas por que você? Porque é um mistério. E quando é um mistério, a única pessoa que pode tomar glória é Deus. Eu contei que semana passada, logo depois do culto da manhã, eu saí para almoçar com alguns amigos aqui da igreja para o shopping. Saindo de um restaurante dentro do shopping, eu me dei de cara com o diretor da escola onde eu estudei. Eu chamei ele, eu fui lá e dei um abraço nele. Eu já me formei já faz alguns anos, mas poucos anos. E ele falou assim, cara, você está aqui e tal. E eu falei assim, olha aqui. Daí eu apresentei, eu falei assim, você lembra da minha esposa? Então, minha esposa, a gente está esperando nosso primeiro filho. Ah, legal. Aqui são nossos amigos da igreja. Ah, que legal. Ele conheceu todo mundo. E ele falou assim, esse aqui é o orgulho da nossa escola. De onde ele veio, para onde ele foi, é só um milagre. É verdade, cara. Eu lembro, há 5 ou 6 anos atrás, quando eu fui convidado pela primeira vez, desde que eu tinha me formado, a pregar na escola onde eu me formei. Quando eu fui lá, tinha faxineira, tinha zelador, tinha secretária, tinha diretor, tinha professor, todo mundo foi lá. Não, esse cara vai pregar hoje. Quando eu saí do carro, no estacionamento da escola, teve um pai, que na verdade ele é pai de um filho, que ele se formou na minha turma. E o filho dele hoje estuda nessa mesma escola. Ele falou assim, Theo, o que você está fazendo aqui? Eu falei, hoje eu vou pregar. Ele, você vai pregar hoje na Assembleia? É, eu que vou pregar hoje. Acho que o cara, acho que ele deveria ter pensado, acho que eu vou até me atrasar hoje no trabalho para ver esse negócio. Sabe, e o capelão da escola, ele falou para mim, Theo, você sabia que você foi, dos meus 18 anos que eu dei aula aqui, talvez você foi o aluno mais rebelde que eu já tive? É verdade. Ele me contou as coisas que eu fazia, que eu nem lembro que eu fazia. Você lembra aquele dia que você fez isso? Eu falei, não, eu nunca fiz isso. Não, você fez isso? Sabe, quando você começar a contar a tua história, é um mistério. Você fala assim, aí, toma essa. Cheio de pontos de interrogação em cima da tua história. A melhor coisa que você pode fazer é conta a tua história e vai embora. E deixa aquele negócio ficar latejando na cabeça dos outros. Mas como? Mas como? A palavra de Deus, quando ela é proferida, ela nunca volta vazia. Você não precisa tentar ajudar. Ele fez um milagre para mim, mas deixa eu te explicar a teologia. Porque até hoje, os milagres... Não precisa. Eu era cego, agora eu vejo. O que você quer fazer com isso? Te vira. Acabei de construir uma ponte. Eu tinha câncer, eu fui curado. Mas é impossível. Eu não quero saber. Está aqui. Os relatórios estão aqui. Os relatos médicos estão aqui. O que eu vou fazer com isso? Te vira. Acabei de construir uma ponte. O dia que você quiser andar nessa ponte, você anda. Se não quiser, também não precisa. Está aqui. Eu era uma mulher da vida. Agora eu fui conhecida pelo homem. O homem de Deus. Mas você era uma mulher que a gente falava, nunca vai ter jeito. Aconteceu isso. Te vira. Construir uma ponte. É só isso que tem que fazer. Construir pontes. A partir do momento que você fala assim, não, eu vou vir com palavras persuasivas, eu vou vir com palavras de sabedoria humana. Você acabou de anular ou fechar a porta para o Espírito Santo começar a agir. Faz sentido? Relata a tua história e deixa o Espírito Santo agir. Número 5. Fala comigo. Ao testemunhar, eu não estarei sozinho. Marcos 16, 15 é uma passagem muito conhecida. Abre comigo aí. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha o versículo 19.
Normalmente nós paramos aqui, porque a gente fala, isso aqui é a grande comissão. Mas olha só o que acontece no versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado isso, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Isso aqui é a ascensão de Cristo. Versículo 20. E eles, quem são eles? Fala comigo, os discípulos. Fala, eu sou um discípulo. Quem é discípulo aqui de Jesus? Amém. E eles, tendo partido, então eu quero que você entenda uma coisa. Jesus fala assim, ó, vocês vão por todo mundo, e ele dá a grande comissão para eles. Vocês vão pregar evangelho para toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. E vocês, os sinais vão te seguir. Em meu nome vocês vão expulsar demônios. Vocês falarão novas línguas. Vocês pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Amém? E daí os discípulos falaram assim, amém. E daí Jesus sobe. Ele é a ascensão de Cristo. Ele vai ficar à direita de Deus. E daí os discípulos estão olhando. Jesus foi embora, subiu. Versículo 20. E eles, os discípulos que estão assistindo aquilo, eles falaram, agora vamos embora. Tendo partido de lá, pregaram por onde? Fala para a pessoa, você é chamado a pregar em todas as partes. Agora, vírgula, cooperando com eles, quem? Como que é a cooperação do Senhor nesse caso? Olha só, confirmando a palavra com o quê? Os sinais que se seguiram. Você não está sozinho quando você prega o evangelho. Quando você conta a tua história, você não está sozinho. Tem um Deus Pai que ele está lá no Jesus Cristo que está lá à direita de Deus, intercedendo por você. Tem um Espírito Santo que está agora hoje dentro de você. E eles estão cooperando com você. Como que ele coopera com você? Com os sinais. Quais são os sinais? Ele acabou de dizer quais são os sinais no versículo 18. Fala assim, pegarão, os versículos 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. O que ele está falando no versículo 18? Ele está falando assim, um dos sinais é a tua proteção sobrenatural. Olha só o que ele fala. Você vai impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Esses são os sinais. Cura, libertação, proteção sobrenatural, pessoas sendo batizadas, pessoas abraçando o evangelho. Esses são os sinais. Ele está falando assim, ó, um dos sinais, os sinais que eu vou te oferecer como prova da minha cooperação com você, são esses. Eu lembro há uns anos atrás, quando eu estava, 2009, se eu não me engano, eu fui convidado para pregar numa igreja lá em Brasília, e quando eu fui, vieram algumas pessoas junto comigo, foram o Fuller, o Titus e o Gus. E nós pousamos no aeroporto, a gente estava morrendo de fome, um pastor pegou a gente, estava nos levando para esse lugar para a gente ministrar, e quando ele pegou a gente estava indo ministrar, eu lembro que eu estava morrendo de fome, e ele falou assim, cara, vocês estão com fome? A gente está morrendo de fome, para algum lugar para a gente comer, por favor. Ele parou no McDonald's, no meio da estrada, e a gente foi lá para o McDonald's, e eu estou lá, a única coisa que estou pensando é no meu número 1, no meu Big Mac, estou morrendo de fome. Então eu fui lá, e eu sentei, eu peguei o meu Big Mac, eu estou só pensando no meu Big Mac, daí o Gus fala para mim, Theo, olha lá, olha onde? Olha lá perto da porta. E eu vejo uma menina, ela devia ter seus 14, 15 anos de idade, entrando com seus pais com uma muleta. Ela tinha um gesso daqui até aqui. E ela veio com a muleta. E entrou, e ela pediu o lanche dela junto com a família dela, pegou o lanche lá no McDonald's, pegou e sentou numa mesa do nosso lado. Daí o Gus falou, vamos curar essa mulher. Falei, cara, deixa eu só comer meu Big Mac, velho. Estou cansado, eu vou ter que pregar hoje à noite, deixa eu só comer. Eu disse, não, cara, você quer orar? E eu, dentro de mim, eu estou só pensando, eu quero só comer. Mas eu falei, eu tenho que ser um bom pastor. Gus, legal, Deus pode operar hoje, mas deixa eu comer o meu Big Mac. E eu fui comer meu Big Mac. E eu lembro que o Gus ficava comendo o Big Mac dele também, ficava só olhando para aquela menina. E daí aqui o Espírito Santo me falou, dê exemplo, lidera por exemplo. Eu falei, Gus, você quer orar por ela? Eu quero. Então vai lá, seja educado, pergunta para os pais, porque essa menina parece ser menor de idade, pergunta para os pais se você pode orar por ela. E daí eu fiquei meio que observando, o Gus foi lá e falou assim, nós somos discípulos de Jesus, nós amamos Jesus, estamos comendo lá também, a gente é lá de São Paulo, estou vendo que você está com gesso, o que aconteceu? Ela disse, eu torci meu joelho pulando de um ônibus, ela quis com as amigas pular do ônibus enquanto o ônibus estava em movimento, e acho que rompeu, era uma excelente ideia, eu também pensei, e ela rompeu os ligamentos do joelho dela.
ela não consegue andar, e ela falou assim, acabou de... ontem, ela falou assim, ontem eu pus o gesso. Você podia, se tocava no gesso, você via que estava gelado, estava fresco ainda. E a mãe falou assim, o Gus falou assim, eu quero orar pela tua filha. A mãe falou assim, nós somos cristãos também, se você quiser, você pode orar, não tem nenhum problema, a gente agradece que você vai orar. E daí ele falou assim para mim. Daí eu falei, vamos lá pessoal, vamos orar. Tenho que dar um bom exemplo aqui. E a gente orou, a gente começou a orar. E eu perguntei para a menina, você está sentindo alguma coisa? Ela falou assim, eu estou sentindo tremer todo o meu joelho por dentro do gesso. Eu falei, isso é um sinal. E naquele momento era como se eu escutasse o Espírito Santo falando, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. A tal ponto que a gente continuou orando e essa menina começou a chorar. Ela estava debaixo do poder de Deus, isso no McDonald's, no meio do McDonald's. Aí todo mundo já está olhando. O que esses caras estão fazendo? E era justamente eu, o Gus, o Titus e o Fuller do vídeo. Os 4 japas. E lá em Brasília não tem muito japonês. Então eles falam, o que esses 4 japoneses estão fazendo com aquela menina lá? E a gente lá orando. E a mulher dela começou a tremer. Ela começou a tremer. E você escutava. Dentro do gesso. Quando finalmente as coisas começaram a acalmar, eu falei, vamos cortar o gesso. Daí o pai dela. Você está falando sério? Estou falando sério. Deus curou, você não tem fé? Tenho. E daí o Gus, antes de eu perceber, o Gus já estava lá na frente dos caixas. Alguém tem uma tesoura aí? Pega uma faca aí, por favor. Trouxeram uma tesoura, não sei de onde, eles pegaram a tesoura. A gente cortou o gesso. E quando a gente cortava o gesso, a menina chorando, ainda debaixo do poder do Espírito Santo. Arrancamos o gesso. Ela começou a andar pelo McDonald's. E todo mundo começou a bater palma no McDonald's. Daí a gente começou a falar, sabe de uma coisa? Agora a gente vai falar. Ei, existe o Jesus. Ele é real. Ele está aqui. Tem pessoas aqui que têm que se acertar com Jesus. Vem pra frente aqui que eu vou orar com você. E você vai se acertar com Jesus. Se você não conhece Jesus, vem aqui. E aquela noite, aquela tarde, 13 pessoas se converteram naquele McDonald's. 13 pessoas se converteram naquele McDonald's. Pra glória de Deus, aquela menina foi curada. Os pais choravam, eles abraçavam a gente. Daí eu lembrei que eu estava com o Fuller aqui e falei, Fuller, corre lá no carro, pega a câmera aí. Daí ele saiu correndo, pegou a câmera das pessoas. E ele, aquele dia. Sabe, eu entrei no carro para ir para esse acampamento para pregar. E obviamente quando você vai pregar depois de um acontecimento desse, você está cheio de fé. E eu falava assim, e Deus falava assim comigo, toda vez que você der um passo de fé, eu vou estar lá para te cooperar com você. Os sinais vão te acompanhar. Sabe, talvez você sinta, eu não estou conseguindo dar esse passo. Deixa eu falar, vai requerer um momento onde você vai ter que dar um passo de fé. Vai ter um momento onde o teu raciocínio não vai ser suficiente. O teu raciocínio não vai te empurrar para atravessar esse vale. É a tua fé que vai. E quando você der um passo, sabe, eu sempre uso isso com analogia. O que é um passo de fé? É um passo maior do que a tua perna, mas você dá mesmo assim, tua perna cresce no ar até você chegar no chão. Esse é um passo de fé. Sabe, Deus está cooperando com os seus filhos. Eu quero te desafiar, conte a tua história. E fala para as pessoas, Deus fez comigo, Ele pode fazer com você. Quer ver? Aí sim você começa a dar um passo de fé. Deixa eu orar por você agora. E daí você começa a ver Deus cooperando com você. Fala comigo, número 6. O testemunho passa a cultura do sobrenatural a futuras gerações. Fala comigo, o meu testemunho passa a cultura do sobrenatural para os meus filhos. Eu acho que é propício que hoje nós temos as crianças que vão estar ministrando hoje. Inclusive eu pedi para as pessoas virem trazerem as crianças já aqui para frente. Sabe, quando eu queria que você abrisse comigo nesse texto enquanto as crianças estão vindo. Provérbios, na verdade, Êxodo 17:14. Êxodo 17:14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro. O que ele está falando? Deus está falando assim: Moisés, escreva os grandes feitos, os grandes atos meus para o povo de Israel. Escreva num livro, para ninguém esquecer. E olha só o que ele fala: além de escrever num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué. O que representa Josué aqui? Josué representa a próxima geração. Moisés, ele era o líder. Deus tinha usado ele para fazer grandes feitos. E Deus pede para ele fazer duas coisas. Ele fala: registra os meus grandes feitos. Essa é a primeira coisa.
Segunda coisa que Deus pede para Moisés fazer: relata isso aos ouvidos de Josué. Era como se Moisés falasse assim: Josué, vem cá, vem cá. Ele ficasse do lado do ouvido de Josué e falasse assim: ó, um dia, quando nós estávamos saindo do Egito, nós estávamos diante do Mar Vermelho, nós tínhamos o exército do faraó atrás da gente. Deus falou: estenda o cajado na direção do mar. O mar se abriu. Josué, deixa eu te contar outra história. Você lembra quando nós não tínhamos comida e Deus mandava toda manhã maná que caía do céu, e quando a gente abria a porta da tenda tinha comida pra gente? O que ele está falando? Ele está relatando as coisas óbvias para a próxima geração. Ele está falando assim: ó, não é só escrever num livro, é repetir, é repetir, é repetir, é repetir, porque ele está querendo passar uma cultura daquilo que Deus fez, sabe? O testemunho daquilo que Deus fez na tua vida, você tem que repetir para os teus filhos, você tem que repetir para os teus netos. Sabe, isso aqui que você vai ver hoje, crianças que vão ministrar, seja quem for que precisar de uma cura física, se você precisa de aceitar Jesus no teu coração, para que Ele venha moldar e fazer tudo novo, seja qual for o teu pedido de oração, talvez uma cura emocional, seja o que for que você está precisando, essas crianças estão aqui na frente, porque elas creem no sobrenatural de Deus, elas creem que Deus pode usá-las. Como que elas creem que Deus pode usá-las? Porque alguém, uma geração antiga, falou: deixa eu te falar o que Deus já fez na minha vida, deixa eu te falar o que Deus vai fazer na tua vida. E o dia seguinte a pessoa fala: deixa eu te falar, outro dia Deus fez isso na minha vida e Ele vai fazer isso na tua vida. E aquela criança, ela cresce sabendo que Deus opera o sobrenatural, que Deus pode usá-la, que o Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Sabe, eu amo as histórias do avivamento, mas não para estudar as histórias do avivamento para falar: ah, lá no país de Gales Deus operou assim, ah, lá naquela época, lá na Alemanha Deus operou assim, ah, teve umas cruzadas na África que Deus fez isso, ah, Deus fez isso lá na Argentina. Não. Deus fez isso lá, Ele continua fazendo aqui, Ele vai fazer na tua geração. Continua comigo aqui, eu vou ler, se não precisa abrir, só escuta. Salmos 145, versículo 4, diz assim: uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Fala comigo: eu anunciarei os atos poderosos de Deus para os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e eu meditarei nas maravilhas que fazes. O que ele está falando? Ele está falando assim: eu vou meditar nas maravilhas que fazes. Presente. Eles anunciarão os atos que o Senhor já fez. Nós vamos anunciar aquilo que o Senhor fez no passado, e nós vamos anunciar para que eles venham experimentar isso no futuro. O mover sobrenatural de Deus é geracional. Faz sentido? Sabe, nós estamos vivendo uma época hoje onde, se você for perguntar para qualquer jovem, eu diria na maioria dos jovens do Brasil, muitos jovens têm um parente lá atrás que cria no Evangelho. Ah, a minha avó, ela era do coque, aquela mulher lá de fogo, pá. Glória a Deus por isso. Deixa eu falar, Deus quer fazer algo na tua geração. Glória a Deus pelos testemunhos passados. Eu tenho uma linhagem de testemunhos muito rica, desde a época do meu avô, daquilo que Deus fez na vida dele, da minha mãe. Eu tenho muito apreço por isso. É minha herança espiritual. Mas eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu estou falando assim: nosso filho está para nascer em algumas semanas. Eu estou falando assim: ele vai escutar dos grandes feitos do Senhor, daquilo que Deus fez no bisavó dele, do que Deus fez para a avó dele, daquilo que Deus fez para o pai dele. Ele vai fazer na vida dele, e o meu neto vai escutar a mesma coisa, e ele vai fazer na vida do meu neto, e o meu bisneto vai fazer a mesma coisa. Ele vai usar de maneira muito forte o meu bisneto, e assim por diante. Faz sentido, gente? Ele cria um embalo. E é aqui na Monte Sião, nessa cultura do sobrenatural, vamos começar a relatar. Você que é da Monte Sião há muito tempo, você já tem testemunhos, comece a espalhar, cria pontos e fala assim: ó, Deus fez isso aqui nessa casa, Ele pode fazer para você. Aqui é uma casa onde Deus já curou o câncer. Aqui é uma casa onde Deus traz provisão financeira. Aqui é uma casa onde Deus restaura o viciado. Aqui é uma casa onde Deus restaura divórcio. Aqui é uma casa onde Deus traz o filho pródigo de volta para a casa do pai. Esse testemunho está aqui. Puxa desse testemunho, cruza essa ponte. Quem sabe você está hoje, você fala assim: eu preciso de uma ponte para cruzar. Eventualmente você não precisa de uma ponte, você vai ter a tua própria ponte. Mas quem sabe hoje é o momento de você começar a olhar ao teu redor e falar assim: quem tem pontes para mim? E eu falo para você: vamos começar a espalhar pontes.
Vamos começar a espalhar pontes para as pessoas poderem começar a atravessar até que essas pontes se tornem algo das suas próprias propriedades. Isso aqui é meu agora. Isso aqui, eu começo a construir minhas próprias pontes agora em diante. Sabe, é isso que Deus tem para nós como igreja. Eu falo que é isso que Deus tem para nós como igreja. E quando você testemunhar e quando você começar a dar o teu passo de fé, você não vai estar sozinho. Deus está cooperando com você. Você tem fé nisso? E hoje eu queria que você ficasse de pé.